Olá mundo, olá Brasil, olá galera, espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui em mais um episódio Literacy Podcast. Toda semana eu, Caio Vitor, com um convidado. E no dia de hoje, estamos aqui com a Thalita Freitas. Olá, Thalita! Olá! Pra quem não a conhece, a Thalita ela foi minha vizinha por muitos anos, especialmente no início da graduação. Então, toda vez que faltava comida, um arroz, um feijão, uma sobremesa, ou um papel higiênico mesmo, eu ia na casa da Thalita. Quando precisava cortar o cabelo, não queria pagar. Cortava o cabelo, só foi uma vez que cortou meu cabelo. E não ficou tão ruim assim, tá, pessoal? Ela tinha assim, mais um pouquinho, podia dar um diploma pra ela. Mas fora isso, Thalita, você apresenta pro pessoal pra eles saberem quem que é você, academicamente falando, né? De um jeito, não apenas minha vizinha de graduação. Eu sou pedagoga, dou aula para crianças e ainda não fiquei louca. Então eu sou uma pessoa vitoriosa. Fiz pedagogia na Unesp de Presidente Prudente, porque era na rua de trás da minha casa, eu achei conveniente. Mas na época eu já queria fazer letras, né? Só que eu não tinha coragem de sair de lá. Aí depois que eu me formei em pedagogia, aí eu mudei pra cá e vim fazer letras aqui na UEL. Sem objetivo nenhum. Até porque eu escolhi bacharelado e a pessoa que faz bacharelado depois não consegue trabalhar. Mas como eu já tinha pedagogia, eu não me incomodei de fazer a faculdade só pelo que eu queria aprender de fato, que era literatura, né? Não pensando em trabalhar nisso. Tanto que eu trabalho como professora, eu trabalho com pedagogia, né? Não com letras. E você então ama as crianças? Uhum. Thalita, fico muito feliz em tê-la aqui. Foi um pouco difícil, pessoal, convencê-la a participar do programa. Ela tá quase me batendo aqui, mas enfim, ela vai adorar. E para esse bate-papo, selecionamos uma autora, nós dois somos bem apaixonados por ela, que é a Lígia Fagundes Telles. Para quem não a conhece, a Lígia, ela é uma lenda viva, por enquanto, né? Espero que até o período de sair esse podcast ela esteja viva. Não nos desaponte, Lígia. Por favor, Lígia. A Lígia ela nasceu no dia 9 de abril de 1923. Então, esse ano de 2020, ela faz 97 anos. E a Lígia, para quem não sabe, ela é formada em Educação Física, só que no início da sua graduação ela fazia um curso paralelo para entrar no curso de Direito da USP. Se formou em Direito, inclusive uma das primeiras mulheres a cursar o curso de Direito. E a Lígia, ela tem um filho, ela se casou apenas uma vez e ela é hoje uma das autoras, na minha opinião, mais importantes da literatura brasileira. Infelizmente ela não teve um reconhecimento, ela ainda não tem um conhecimento da academia tão forte quanto outras mulheres que também são do seu período, como o caso da Clarice Lispector. É engraçado falar um pouco da Lígia, a Thalita não queria falar muito dessa parte, então eu explodo mais. Que a Lígia, nas suas produções, e a gente vai ver aqui alguns exemplos com o livro que nós selecionamos, ela cria um pouco do seu universo, do seu micro-universo. Então o desconforto no leitor é uma estratégia recorrente na sua produção, é proposital que tenhamos um certo conforto ao ler os contos ou ainda os romances da Lígia. Uma coisa que me chama muita atenção é o final aberto. Então, toda vez que estamos lendo os contos da Lígia, dificilmente a gente vai ter um final fechadinho que fez muito sentido, que essa não é uma característica da Lígia. Pelo contrário, deixa um final aberto para que nós, leitores, possamos explorar um pouco do nosso imaginário. Eu, particularmente, gosto da Lígia, especialmente os contos sobrenaturais que ela tem. A Lígia sempre foi uma autora muito bem envolvida com os autores brasileiros do modernismo, mas também com autores pan-americanos. Então, quando eu penso lá no Borges, Gabriel Garcia Marques, Cortázar, e entre outros, que fizeram parte do movimento chamado Boom Latino-Americano e que eles se aproveitam do sobrenatural e tem um mote de produção literária sobre esse tema, e a Lígia faz parte desse mote aqui no Brasil, ela e o JJ Veiga. E para hoje nós selecionamos uma coletânea de contos. Quais são eles, Thalita? Natal na Barca. Natal na Barca, Venha Ver o Pôr do Sol, que foi o Caio que escolheu, que ele é um pouco mais Pessoal, eu adoro esse conto. mainstream. As Formigas, que é sensacional. Biruta, Antes do Baile Verde e O Menino. E por qual começamos então? Vamos na ordem, Natal na Barca. Natal na Barca. Bom, pra quem... A Lígia,
ela trabalha muito com o discurso do intimismo, né? Então, toda vez que a gente acaba lendo alguma da sua produção, você percebe que o intimismo não só na linguagem, mas também em relação aos personagens é uma característica muito frequente. E nesse conto nós temos 4 passageiros, não temos seus nomes, mas nós temos a personagem narradora, que entra dentro de uma barca, véspera de Natal, e até o título, né, Natal na Barca. E quando ela entra nessa barca, ela se depara com uma mulher que embalava uma criança no colo, né? E no momento ela vai começar a conversar com essa mulher que tinha uma criança no colo. E nós temos então uma mãe, né, que já perdeu um filho de 4 anos. E eu achei até um pouco... Eu não sei se eu não entendi muito bem ou se ela viu uma certa magia, uma certa fé no que realmente aconteceu. Porque o filho, ele morreu com 4 anos falando que ia voar de um muro, né? E ele voou. E foi só a última mágica. Pra ela que tem fé em Deus, ela que acredita, com certeza ela acredita em céu e vida eterna, então ela entende que ele, sei lá, subiu aos céus. E foi quando ele vem a falecer. E de repente, no momento da história, a personagem narradora vai perceber que a criança que a mãe tanto apertava estava simplesmente morta. E a narradora começa a ficar incomodada, a personagem narradora. E eu fico mais incomodado com ela incomodada. Sim. Ela não tinha nem que ter ido olhar na cara daquela criança. Tava coberta, né? Ela levanta o véu. E aí ela vê aquela cara lá, ela tem certeza absoluta que morreu, sem nenhum exame mais minucioso, né? Ela baixa ali um médico nela e ela, né, dá um óbito ali pra criança. E nesse momento ela quer sair o mais rápido possível da barca, que já está chegando, porque ela não quer que a mãe perceba que realmente a criança está morta. E no final nos deparamos com um desfecho um pouco inesperado, porque temos um óbito dado pela essa personagem narradora e no final a criança simplesmente acorda. E como o ponto de vista da narrativa tá nela, a gente acredita nela. Ela falou que o bebê tá morto, o bebê tá morto. Gente, você tem plena certeza de que o bebê tava morto. Então é uma surpresa quando realmente ele tá vivo. Mas eu fico me perguntando o que essa mulher tava fazendo dentro de uma barca. Porque a mãe justifica, né? Criança doente, o cara bêbado lá, tanto faz pra onde ele vai. Mas ela, o que essa mulher, que é uma mulher normal, assim, ela não explica nada. Ela tá fazendo esse trajeto e ela não é acostumada a fazer esse trajeto. E o final é simplesmente assim, a criança acorda e acaba o conto. Não temos uma justificativa. Não, e ela fica pensando na cor do rio de na manhã. cor do rio. Verde. E quente, durante o dia, né? Desse conto especial tem uma cena que me chama muita atenção, que é quando a personagem narradora pergunta se a mãe é conformada com a morte do seu filho de 4 anos. O que é uma pergunta um pouco... Ela mesma percebe, ela fala assim, eu não devia ter feito nem a primeira pergunta, mas agora já foi, vai. Ela começa a fazer várias perguntas invasivas pra mulher, né? E aí ela culmina com essa daí que é um absurdo, que é perguntar se ela se conforma com a morte da criança. Nenhuma mãe certamente é conformada. E a mãe responde o seguinte, pessoal: tenho fé, dona. Deus nunca me abandonou. Deus? Repetiu vagamente a personagem narradora. A senhora não acredita em Deus? Acredito, murmurei. Então, a fé dessa mulher, em que talvez a criança até estivesse morta, né, faz com que na noite de Natal, renascimento, a criança, ela renasce, ela sobrevive, ela não está morta como a personagem havia afirmado para nós durante o conto. Aqui eu percebi agora que ela não pergunta, ela afirma, a senhora é conformada. É verdade, desculpa, Né? a senhora é conformada. Ela deve até, assim, pensar, eu não seria, né? Eu seria revoltada. Sim. Com tudo que ela passou, com o marido, com o abandono e tal, ela é extremamente conformada. E acreditando em Deus. Sim. Conheço umas pessoas assim. Esse conto, pessoal, é um conto extremamente curto, em especial, mas é um conto que mostra bastante a questão da crença, do discurso religioso da Lígia Fagundes Telles. E ao mesmo tempo ele faz parte desse movimento boom. Quando eu leio esse conto, me vem muito a ideia de Gabriel Garcia Marques. O Gabriel Garcia Marques tem um conto chamado Santa. E não é a mesma história, mas tem a questão da fé, o quanto quando nós acreditamos podemos mudar as coisas. Nesse conto especial é um cara que perdeu a filha
a mãe, a filha, e eles foram mexer no cemitério e tiveram que abrir o caixão. E a menina, depois de 8 anos de enterrada, estava intacta, assim como a flor que ela segurava na sua mão. E aí o pai então passa, tenta não sei por quantos anos, tentando santificá-la. Só que passou tanto tempo, mais de 100 anos, não chega a 100 anos, mas passou tanto tempo que ele não percebeu que o santo era ele, e não a menina. Porque carregava o seu caixão, né, na mão, pra tudo quanto é lado, teve várias trocas de papa e ele nunca conseguiu santificá-la. Mas é um conto fenomenal. Tava pensando aqui que talvez o foco não seja nem a fé da mãe da criança, mas a falta de fé da personagem. O pessimismo dela. Ela só olhou na cara da criança e ela já viu uma morta. Então, ela nem tocou na criança, né? Não, Brincou. ela não, nada ali. Ela só achou a criança pálida. Ela tava numa barca escura de noite, ela não viu nada. Eu acho que ela é muito pessimista. Ela vê. Falta muita fé nela. Ela pensou, a criança tá doente, já vai morrer. Ela já perdeu o outro, já perdeu o marido. Ela já vê todas as coisas ruins acontecendo na vida dessa mulher. Enquanto na vida da mulher que aconteceu mesmo, ela é otimista. Ela não vê esses problemas todos, né? Especialmente que, não sei, pra mim fica a mensagem de que quando você tem fé, a gente consegue o que queremos. E... mais alguma coisa desse conto? Acho que não. Não. A Thalita não queria esse conto, pessoal, mas aí eu infernizei tanto ela. Eu gosto dele, mas ele não é o meu top 5. Ok, mas é um dos meus. Sim. Bom, o próximo conto qual que é? Na ordem é Venha Ver o Pôr do Sol. Meu Deus, pode contar um pouco aí sobre essa história? Olha, contando ela de trás pra frente, é um psicopata feminicida que resolve matar a ex de uma forma muito sádica. Não faça isso, pessoal. Na ordem cronológica, a gente se engana por ele, a gente tem dó dele, né? Ele é um coitado que implorou um último encontro com a ex dele, que trocou ele por um cara rico. E ele não tem onde cair morto, ele deixa isso bem claro, né? Que ele fala que não tem dinheiro pra tomar um café. E aí ele implora esse último encontro com ela e ela vai, apesar dela ter medo do atual dela, que é ela fala que ele é ciumentíssimo. Que é uma coisa que a Lígia gosta muito, é o superlativo. É verdade. Ela usa muito. E aí ela, sempre nas personagens, nunca é o narrador que fala, mas as personagens dela são obcecadas por superlativo. Aí ela topa, mas chega lá, é um cemitério. E eles vão andando nesse cemitério, ela tá arrumada toda elegante, ela tá o tempo inteiro acomodada, porque ela veio arrumada e ele botou ela num cemitério abandonado. Muito antigo. Muito antigo, que de acordo Afastado. com ele, há muitos anos ninguém é enterrado lá, mas a família dele inteira foi. E ele leva ela com o argumento de que ela vai ver o pôr do sol mais lindo do mundo. E aí ele leva ela e tranca dentro de uma capela, assim, e deixa ela lá pra... Aí o livro acaba, o conto acaba e a gente fica sem saber se alguém encontra ela ou se ele se arrepende e volta pra buscar, mas até onde a gente vê, ele deixou ela pra morrer de fome dentro de uma capela, assim, né? Não sei o nome, jazigo. Ele usa o termo de capelinha, né? Que ele... Na verdade, a personagem chama Raquel e ele, o psicopata, segundo a Thalita, é o Ricardo. E que ele vai convidar, então, pra uma última conversa. E aí eles vão descendo o cemitério, ela incomodada, e aí ele vai falar assim, né? Aqui nessa capelinha é a capelinha de meus mortos. E que os meus mortos, no período que ele tá descendo o cemitério, ele vai contar uma falsa história de que a única pessoa que o amou de verdade foi a sua prima, que faleceu com 15 anos, com 15 anos. E que naquela capelinha, né, de seus mortos, está a mãe e a prima. E eu não sei pra você, mas pra mim tem vários momentos bizarros. Pra mim, Caio, o momento mais bizarro é quando eles entram na capelinha, ele acende um fósforo pra mostrar, né, fazer a leitura dos nomes das pessoas que estão lá e que tem um período o dia que nasceu, o dia que morreu. E ele dá um palito de fósforo pra ela, acende. E aí quando ela começa a ler, ela percebe que na verdade não tem como ser a prima dele, porque faz mais de não sei quantos anos que aquela pessoa morreu. 1800 e alguma coisa. E estamos falando de 1900. E aí quando ela vai falar assim, se eu mentir, ele já está no final da escada, na saída, né, da capelinha. E ele espera se aproximar da fechadura
para ele virar a chave e deixá-la trancada. Tem alguma parte pra você? E ele ainda tortura ela depois, que ele sai andando, ele mostra a chave, Sim, guarda a chave no bolso. bem sociopata. Ele, o tempo inteiro fica claro o quanto ele premeditou. Ele foi na capela, ele sabia quem estava morto lá, que ele sabia que tinha uma menina, ele sabia que tinha uma mulher. Ele montou essa história e ela fala que a fechadura é nova. Então a capela é abandonada, mas ele se deu o trabalho de trocar a fechadura para garantir que ele ia conseguir mantê-la lá dentro, né? Que ela não ia quebrar uma fechadura antiga. Então ele premedita mesmo, é o cúmulo do sangue frio, eu acho que é. Inclusive ele premeditou até o horário, tinha que ser no horário do pôr do sol esse assassinato, ele não conseguiria fazer isso de outra forma. E ele se mostra totalmente romântico, politizado no discurso. Tem uma frase que fala mais ou menos o seguinte, pessoal. Exatamente isso, na verdade. Ah, Raquel, olha um pouco para essa tarde. Deprimente por quê? Não sei onde foi que li. A beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da noite. Está no crepúsculo, nesse meio tom, nessa ambiguidade. Estou lhe dando um crepúsculo numa bandeja e você se queixa? Então, no momento que eles estão se aproximando, né, da capelinha, mas que ela não sabe aonde que é exatamente, ele vem com um discurso todo romantizado, poético, de um pôr do sol. E a gente fica com dó dele, porque ela é uma megera, né? Ela fica o tempo inteiro reclamando. Ai, que lugar horrível. Ai, chega, já deu, já tá bom, já andamos. Só vim porque você implorou. Ela é muito chata. A gente fica com um pouco de raiva dela. E até uma esperança de que ele talvez consiga conquistá-la, né? Reconquistá-la. E ele é um coitado, ele o tempo inteiro ele é muito servil, ele é submisso. Poucos momentos ele se rebela com ela, assim, né? E aí você vai tendo dó dele, até você perceber a intenção, o quanto homem não sabe ser rejeitado. Não sabe lidar com não, com uma perda, né? E ela constrói muitos homens horríveis, assim. O final do conto, especialmente, é essa cena, né? Então, ele subindo e ela trancada ali vendo o pôr do sol. E que entendemos que ali ela morre. O quanto é recorrente essa visão, talvez, de homens que não sabem interpretar o não, melhor, não sabem receber o não. E já que receberam o não, então, eles acabam com a vida de outras mulheres. O final do conto, pessoal, que pra mim é uma das partes mais poéticas, fala o seguinte. Durante algum tempo, ele ainda ouviu os gritos que se multiplicaram, semelhantes aos de um animal sendo estraçalhado. Depois, os uivos foram ficando mais remotos, abafados como se viessem das profundezas da terra. Assim que atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao poente um olhar mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria agora qualquer chamado. Acendeu o cigarro e foi descendo a ladeira. Crianças ao longe brincavam de roda. E que a própria Lígia, ela faz uma certa... cria um ambiente de antítese, né? Porque eu tenho vida, de um lado, com essas crianças que brincavam de roda, e do outro lado, um cemitério e uma morte próxima, que vai ser da Raquel, a personagem. Mais alguma coisa? Não, acho que desse conto é isso. Tá. Então, eu lembro que eu li ele na escola e eu fiquei muito traumatizada com esse final, assim, porque você confia nas pessoas, né? Ela subiu lá com ele porque ela confiava nele, porque ele tinha sido ex-namorado dela, deve ter sido sempre um bobão, assim, e ela não esperava uma coisa dessa. E eu fiquei impressionada na época. Muito bem. Vamos para o próximo conto, que é... Boa pergunta. O próximo é As Formigas. As Formigas. É um conto muito bom, pessoal. Conte aí, Raquel. Desculpa. Tá ali, então. Não desculpa. Raquel, o nome da personagem do conto anterior. As Formigas. São duas primas que chegam numa pensão, as duas são estudantes. A narradora é estudante de Direito e a prima é estudante de Medicina. E elas mudam para essa pensão e a pensão já é macabra. O negócio já começa macabro. A dona da pensão tem unhas esquisitas, ela tem um gato esquisito, a casa é toda esquisita. Ela cria toda uma atmosfera de filme de terror mesmo. Eu já teria voltado. Mas não, elas entram e no que elas estão chegando lá no quarto, a mulher já fala que o hóspede anterior era estudante de medicina também e que ele deixou um caixotinho e que dentro desse caixotinho tinha ossos, né? Tinha um esqueleto. Aí a menina da medicina avidamente pega o caixotinho e vê que são ossos minúsculos, assim, muito pequenos.
ela pergunta se são de criança. Daí a mulher fala que não, que são de um anão. E aí ela fica encantada, porque eu imagino a dificuldade que deve ser achar pra estudar um esqueleto de anão, né? E aí, mas as formigas começam a atacar o quarto delas enquanto elas dormem, assim, uma fila imensa de formigas entra nesse caixotinho e começam a organizar os ossos. E isso vai dando uma agonia muito grande, porque até elas confirmarem que realmente está mudando de posição os ossos e que são aquelas formigas que estão fazendo isso e que por mais que elas matem as formigas, no outro dia elas voltam, há uma agonia muito grande. Eu acho ele muito legal, ele é conto de terror pra mim, eu acho ele sensacional. E meus alunos são obrigados a ler ele todos os anos. Esse conto especial é um conto que ele faria parte dessa teoria aí do boom latino-americano de resgatar um pouco da questão do sobrenatural na literatura. Esse conto ele também entraria dentro dessa parte do boom. E formigas, né? Eu não gosto de formigas. Depois que eu li esse conto, eu fico com receio. Eu fico observando o tamanho das formigas. Eu fico imaginando o que uma formiga seria capaz de fazer, né? Unidas elas são. Ela tem um negócio com formiga. Eu não vou me lembrar agora aonde que é. Eu não consigo lembrar, mas ela tem esse negócio de olhar na cara da formiga e ver a cara de desespero da formiga, igual acontece aqui. Não é barata? Não. Não, porque ela faz isso com uma barata? Ah, não, desculpa, é a Clarice que faz. Ah lá, olha. Tô tocando as não, ideias. é uma formiga. Ela. Não vou conseguir lembrar agora o que é, mas ela tem um negócio com esses animais. Assim, rato também ela gosta. Parece muito rato. Nas meninas é uma rataiada imensa. E ela tem esse negócio, assim, com esses animaizinhos, reparar a expressão deles, né? E, assim, as formigas é um animal que pouco reparamos, né? Se não estiver passando pela parede, a gente não fica observando, nossa, tem uma formiga aqui. Então, muitas vezes é uma situação, assim, de um animalzinho que passa despercebido e, de repente, graças a ele que temos todo o terror dentro da narrativa. Não teria por que a gente ter medo de formigas, mesmo que fosse um bando, né? Mas é o medo de não saber o que vai acontecer a hora que o anão estiver pronto que faz esse conto tão legal. E ela é cruel, ela acaba sem a gente saber. As crianças não conseguem lidar com isso, eles ficam inconformados com não saber como fica o anão pronto. Ele vai sair andando, as formigas vão manipular ele, o que vai acontecer? E as meninas fogem da casa quando tá quase pronto, falta só os ossinhos de uma mão, né? E o fêmur, e aquele esqueleto ia ficar pronto. E elas não ficam pra ver o que vai acontecer com ele. E aí a gente também não vê. E eu acho que parte da genialidade dela é essa, deixar a gente nessa agonia, assim, porque nenhum final seria satisfatório. Quando se cria um negócio assim, nunca o final é satisfatório, né? Nunca é uma coisa que te sacia, né? E voltemos então aos finais abertos, como vimos lá no Natal na Barca, Venha Ver do Pôr do Sol, temos uma certa interpretação, mas não é algo concretizado, fechado, e assim também com As Formigas. Bom, então vamos para o próximo conto, Biruta. Quando você me indicou esse conto, eu fiquei, deve ser uma moça retardada que ela faz alguma coisa e que as pessoas vão titulá-la de Biruta e tudo mais. E quando eu fui ler o conto, eu tive que parar, reler, voltar, terminar, engolir secar o choro. Secar as lágrimas. Não chegou a secar lágrimas, engoli assim, porque é muito triste a história. E o fato de retratar a vida de um cachorro me faz lembrar também um pouco da minha cachorra, que eu gosto muito de cachorros, mas a personagem Baleia, do Graciliano Ramos, e que também é uma história trágica, um triste fim, né? Mas enfim, conta aí pra gente, Thalita. Cachorro é meu ponto fraco, né? Eu não tenho facilidade em ler, por exemplo, Baleia. Eu choro muito nesse momento. E esse aqui é outro que eu não consigo, eu vou me destrambelhando. Ele conta a história do Alonso, que é um menininho que antigamente acontecia muito isso, assim, era legalizado, né? Você adotar a criança, mas não para ser seu filho. Para ele ajudar na casa, aí você dava comida, ele morava lá e é isso. E o Alonso é uma criança nesse caso. Ele mora numa casa que tem um casal, não tem filhos, não fala nada disso, e uma empregada. E aí o Alonso tem um cachorrinho que é o Biruta. Não é falado no conto como que ele adquiriu o Biruta, né? Se ele já tinha o Biruta lá no lugar que ele vivia,
ou se esse cachorro apareceu depois, mas esse cachorro é o amor da vida dele. E ele dorme na garagem, né? E junto com o cachorro. Então eles ficam assim, eles não dormem nem na casa, eles não têm nenhum cômodo ruim da casa, eles ficam na garagem mesmo, ele dorme junto com o cachorro. Só que ele já inicia o conto reclamando do comportamento do Biruta, porque o Biruta destrói tudo, ele come as coisas, nessa manhã ele comeu a carteirinha de couro da empregada, e se fosse da patroa, o que aconteceria? Ele roubou carne da geladeira, e aí o menino apanhou excessivamente por muito tempo da patroa, devido a esse roubo da carne, que ele assumiu a culpa, não falou que foi o cachorro. Então, assim, eles têm uma relação de amor incrível. Você já começa encantada com o quanto o menino gosta do cachorro. E ele fica o tempo inteiro pedindo pro cachorro e pedindo, assim, até pra Deus, sei lá, que o cachorro se comporte bem, que o cachorro não apronte, né? Mas o cachorro continua aprontando. E, enfim, ele se desenvolve dessa forma, sempre ele conversando com o cachorro, mostrando a importância que o cachorro tem pra ele, até que na noite da véspera de Natal, que não sei se a Lígia também tem uma coisa com a véspera de Natal, né? Acho que vem muito do discurso dela, né? Da crença, da fé dela. Pode ser. Religiosa e tudo mais. Eles vão ter um jantar, o casal, e a empregada também vai ter um jantar, não vai ficar com ele já vai ficar sozinho em casa na véspera de Natal. Isso por si só já seria muito cruel, né? Mas a patroa vem e pede pra ele emprestar do Biruta, se ela pode levar o Biruta, porque na casa que ela vai tem um menino doente, e o menino doente vai amar ficar com o cachorro. E ele fica muito orgulhoso do cachorro ter uma serventia pra patroa, ele fica encantado pelo cachorro poder ir numa festa que vai ter doce, vai ter criança e o cachorro vai amar. E eles levam o cachorro, e o menino fica em casa conversando com a Leduína, que é a empregada, muito feliz, assim, o tempo inteiro comentando, ai, que legal que o Biruta vai fazer isso. E aí tem uma coisa até que a gente comentou que é muito bonitinho, que ele lembra ele pergunta pra Leduína se é hoje que Maria foge no burrinho pra ter Jesus escondido, né? A Leduína fala, não, hoje é que ele nasce. Ela já fugiu antes. Aí ele fala, ai, se algum rei quisesse pegar o Biruta, eu fugiria com ele. E ficaria com ele pra sempre na mata, assim, pra ninguém me achar. E a empregada vai ficando com dó dele e acaba contando pra ele que o Biruta não vai voltar. Que na verdade o plano da patroa é soltar ele numa rua bem longe e falar que ele escapou. E é desesperador, porque ele é muito inocente. Ele tava muito, assim, entusiasmado. E mesmo quando ela conta, ele ainda fica, o quê? Não, parece que ele não acredita no primeiro momento, fica... né? Fica um pouco em choque. E aí ela fala, não, é isso mesmo. E aí ele volta lá pra caminha dele, onde ele dorme com o cachorro, e fica chamando o cachorro. E ele tinha comprado uma bolinha de presente de Natal. Com o único dinheiro. Com o único dinheiro que ele tinha ganhado da Leduína, né? Sim. Ele ganhou dinheiro da empregada, porque os patrões realmente não davam. E ele gastou esse dinheiro comprando uma bolinha, porque tendo a bolinha pra morder, o Biruta não morderia mais as coisas das pessoas. E acaba o conto com ele segurando essa bolinha assim no coração, e é isso. E o finalzinho, né, que fala assim, ó, por muito tempo ele ficou ali ajoelhado, segurando a bola, depois apertou-a fortemente contra o coração. E assim acaba o conto. Me chama a atenção duas figuras aqui, tá, Deito? A primeira que é a figura da empregada, que é a Leduína, não é porque ela é pobre que ela não tem coração. Ela é ética, né? É ética, e especialmente, eu gosto da parte que ela até julga, né, que ela fala assim, não sei por que eles ficam com essa mentira. Ela mentiu pra você, Biruta não vai mais voltar. E ela fala assim, mas não sei por que fazer isso. E ela conta toda a verdade. E ela acaba sendo muito mais mãe do que o casal que ela adotou. Então ela... E uma mulher de muita boa fé. E o cachorrinho, você fica imaginando, né, a situação. Sim. E aí eu vou falar da nossa realidade aqui em Londrina. Infelizmente é muito comum pessoas sem coração. E desejo tudo de ruim pra essas pessoas. Pessoas que pegam, assim, vários filhotes e vão na universidade, na UEL, que é muito comum abandonar na UEL, na rodovia, que tem vários vídeos de pessoas fazendo isso, e, enfim, lugares que no final de semana não é tão lotado, vazio, parado, eles vão e abandonam, e depois você vê, assim, a tragédia de animais mortos, atropelado e tudo mais. Só que aqui a gente tem, na verdade, um perfil de uma mulher bem elitizada, né? E que, bom, fez tal coisa pra mim, já não deu, vou despachar o cachorro. E em alguns momentos eu vejo também a criança um pouco animalizada.
Ele dorme com o cachorro, ele come coisa diferente do que todo mundo tá comendo. Ele vai passar o Natal sozinho. Sim, ele é deixado na casa, ele né? se coloca aparentemente no mesmo patamar que o cachorro. Só que ele ainda tem que trabalhar, o cachorro não. Sim. Ele, em alguns momentos, ele menciona que ele lava o carro do patrão, ele faz vários trabalhos domésticos, né? Mas eu penso que pode chegar um momento em que ela se cansa dele e ela devolve ele, ela ameaça ainda. Tem uma hora que ela fala, eu vou te devolver pro asilo. Então, assim, do mesmo jeito que ela descarta um cachorro, ela descarta uma criança. Sim. Ele é reduzido a isso. Então, talvez essa cumplicidade dele com o cachorro seja justamente por eles serem quase irmãos, né? Eles levarem um estilo de vida muito parecido. E quem tem cachorro, não sei, mas em casa o cachorro sempre foi tratado como um membro da família, não como um simples animal pra vai cuidar da casa e sair daqui. Então, e aqui é o oposto, que seria um membro da família tratado como um cachorro, né? Sim, muito bem. Adorei esse conto, muito obrigado pela dica, Thalita. Disponha. E temos mais um conto ainda, certo? O Antes do Baile Verde. Antes do Baile Verde. Que o Caio não gostou. Não é que eu não gostei, pessoal. Mas é um conto que... Acho que o fato de eu já conhecê-lo e reler o conto, eu não achei nenhuma parte assim, nossa, que foda, como os outros. Claro que a crítica, né, o discurso elitista nojento que aparece, me incomoda. Mas enfim, conta aí um pouco pra gente desse conto, Thalita. Bom, esse é bem resumido. É uma menina se arrumando pra ir num carnaval, num baile de carnaval, e que é verde, o tema é verde, o baile é verde, todos têm que vestir de verde. E ela já tá toda pronta, ela já fez a maquiagem, ela pintou a unha, ela tá com um biquíni verde, mas falta um saiote pra pôr por cima que ela tá colando lantejola. E já deu o horário da empregada dela ir embora, que é a Lu, mas ela pede pra empregada, isso já é de noite, bem à noite, e ela pede pra empregada ficar e ajudar ela a colar. Na verdade, ela nem ajuda a colar, quem fica colando é só a empregada, ela fica enchendo a cara de uísque, olhando pela janela e sendo sempre muito chata com a empregada, mas ela alterna entre, ai, como você é insuportável, ai, Luzinha, porque ela precisa da mulher. Ela tem carinho pela mulher, mas não a ponto de tratar a mulher como uma igual, ela não chega tanto. E o narrador também não, que o tempo inteiro se refere a ela como a empregada ou a preta, sendo que ela tem o nome, né? E enquanto vai se referir a menina, fala a moça, a menina. Não fala a branca, a playboy. Então, assim, A mau caráter. a folgada. Então, e aí a gente percebe no decorrer do conto, a empregada fala que o pai dela tá morrendo. E ela fica, não, ele não tá morrendo. Eu fui lá, ele tava dormindo. Não, ele não tá dormindo. Ele tá se preparando pra morrer. E ela vai começando a ficar irritada com a empregada, porque a empregada tá falando pra ela, seu pai está morrendo, você está indo pra um baile. E ela tem consciência disso, e ela não quer alguém jogando isso na cara dela. E ela vai ficando incomodada, não tem nada a ver, que morrendo o quê? Você não sabe de nada. Acho que ela quer acreditar, né? Pra que ela possa ir porque ao baile. ela não quer deixar de ir ao baile. E aí ela tem uma hora que é de uma frieza, ela fala, ele viveu 66 anos, não podia viver mais um dia? E se ele viver esse mais um dia, ela não quer passar esse mais um dia com ele, ela quer ir pro baile em paz, né? Então ela é extremamente fria, mas ao mesmo tempo você vê ela extremamente agoniada. Mas eu não é nem por assim, meu pai vai morrer, eu não vou estar aqui, coitado. É consciência mesmo, ai caramba, eu quero sair, mas eu tinha obrigação de ficar com meu pai. E a Lu, o tempo inteiro ela deixa claro que o namorado, o marido dela, tá esperando por ela, e ele odeia esperar, e ele vai ficar muito bravo, e ele vai bater nela. E a menina nem se importa com o que vai acontecer, né? Ela só quer que a mulher ajude ela a colar. E um momento ela pede até pra ela passar a noite com o pai, né? Ela fala, fica só hoje, eu te dou meu vestido. Então ela se aproveita da falta de recursos da mulher. Eu te dou meu vestido e o meu sapato, você fica aqui com ele só essa noite, amanhã você vai. Aí a Lu responde que não ficaria nem se fosse o próprio pai. E aí, no fim, ela, nessa dúvida de ele tá morrendo, ele não tá morrendo, ela decide ir e sai. Junto com na hora em que a empregada tá saindo, ela sai junto e vai pro baile com o namorado dela. E novamente a gente fica sem saber se o pai de fato morreu ou não. Mas eu tenho, pra mim, plena consciência de que morreu. A Lídia faz um pouco de Monteiro Lobato nesse momento, né? Quando ela dá uma pelada, né? Quando ela fala assim, disse a preta. A elite branca, assim, que tem nela, sai aflora. E assim, a Lídia Fagundes Telles desceu no berço de ouro, de certo modo, então ela vive essa realidade. Só que eu acho que ela coloca de modo proposital, um modo consciente pra ironizar um pouco essa até essa porque sociedade. é o jeito que a mulher tá sendo tratada, né? Sim.
A menina faz parecer que a mulher não tem vida própria, que ela tá ali pra servir ela. Você é muito ruim, você é uma egoísta. Ela chega a chamar a mulher de egoísta porque não quer ajudar ela a colar lantejola numa saia. Então, assim, é surreal o nível, a ridiculice da classe média, não sei. E você acha que esse conto reflete um pouco da sociedade do século XXI? Mas é assim, é só você ver os manifestos dos batedores de panela que obrigavam a empregada a ir carregando os filhos enquanto eles batiam panela. Era domingo, quer dizer, aquela pessoa vive pra isso, ela não tem vida própria. Às vezes aquela pessoa tem filho, cadê? Onde tá o filho dela? Quem que tá criando? Isso ainda funciona hoje dessa forma. O empregado tem que servir e ele tem que esquecer que ele tem vida própria. E eu penso até numa questão da PEC, que quando foi aprovada, quantas pessoas eram contra a PEC das domésticas, né? Que apenas dava direito mínimo básico, assim como os outros empregados que também são registrados. E ainda assim, pra eles foi uma coisa revoltante, né? Porque aquela pessoa que tem menos dinheiro, ela tem que me servir, ela tem que se matar pra me servir. Ela não tem que ter esses direitos todos, porque, né, enfim. É apenas uma empregada. E a menina irrita muita gente, só que eu me identifico muito com ela, porque vai parecer idiota. Mas ou meio psicopata, né? Eu tinha uma cachorra muito idosa, e ela morreu com quase 16 anos. E quando ela morava na casa da minha mãe, quando eu tava na casa da minha mãe, já dos 13 anos pra frente, porque eu sou meia mulher do Natal na Barca, eu acho que todo mundo vai morrer o tempo inteiro. Se não eu ligar e não atender, eu já chamo o IML. E aí eu ficava com isso, eu ficava entre ir ver se a cachorra tava viva e sair de consciência tranquila, ou sair sem pensar nisso, porque se ela tivesse morta eu não ia poder sair. Então eu entendo esse sentimento profundamente com a minha cachorra. Que parece que eu gostava muito mais da minha cachorra do que ela do pai. Sim. Então, eu não faria isso. Eu geralmente conferia. Enfim, eu sinto essa agonia do... Talvez seja melhor eu não saber. Talvez seja melhor eu ir e fazer o que eu tenho que fazer. E na volta eu lido com a situação. E na volta a gente sempre ia acordar a coitada da cachorra, que era uma idosa, estava dormindo meia-noite e meia. Que a gente tinha que ver ela viva e dormir sabendo que ela estava bem. Bom, vamos então agora pro conto. É o conto que a Thalita também me sugeriu, que faz parte dessa coletânea de livros da editora Ática, uma ótima coletânea inclusive, e que é um conto que eu fiquei um pouco em choque. Que nós temos não temos nomes, né? Então é um pouco generalizado. O conto já tem um título de substantivo comum, né? Sim, um menino. E que a mãe vai convidá-lo, vai levá-lo ao cinema. E eu acho engraçado que mostra assim, quanto ele tem orgulho da mãe dele. A mãe dele é a mãe mais linda da cidade, e do mundo. E ele quer passar na frente dos amigos com a mãe para que eles vejam, essa é minha mãe. A sua mãe é gorda, a sua mãe usa chinelo, a minha é linda e loira. E perfumada. Maravilhosa. E quando eles chegam no cinema, já deu hora do filme, ele insiste para entrar, e aí a mãe começa a dar algumas tesouradas, né? Umas bronquinhas nele, né? Ela dá uma bronca que ele descreve aqui, assim, o menino... Como sendo uma bronca muito específica, que ela fala muito baixo, mas com a boca assim. Que ninguém vai perceber. Ninguém percebe que ela tá brigando e ele sabe que essa é a bronca máxima, né? Quando ela faz isso é porque ela já tá muito brava com ele. E que nesse primeiro momento, é no momento que eles estão na entrada do cinema. E que ela aparentemente tá esperando alguma coisa, não sabemos o que. Ele começa a infernizá-la, briga com ele, dá dinheiro, ele vai comprar chocolate, alguns doces. E aí ele compra muitos doces de vingança, porque ele quer gastar a maioria todo o dinheiro que ela deu. E na verdade ele tem razão, porque o filme já começou, de fora dá pra ouvir que o filme tá rolando e ela não fala o que ela tá esperando. Só faz esperar. Ela só enrola arbitrariamente, a gente não vai entrar no cinema agora. E ele vai ficando inconformado, fica nervoso, mas tudo bem. Aí eles entram correndo no cinema, né? Chega lá, ele encontra vários lugares em que tem 2 poltronas vazias, mas ela não senta. Aí ela vai, procura. Aqui, vamos. 3 poltronas. Só que na frente dele tem uma pessoa muito cabeçuda, uma mulher com laque, não sei o que é, que o cabelo da mulher é muito esvoaçado e ele fala que parece teias de aranha na frente da tela e ele não consegue ver nada. Ele tenta trocar de lugar com ela não deixa. Ela briga com ele novamente daquele jeito, assim. E aí chega um cara, senta do lado dela e ela bota a mão na coxa dele, ele vê.
E a partir desse momento ela começa a cruzar a narrativa do que ele tá vendo no filme com a mão branca da mãe no colo do cara, com a mão do cara na mão da mãe. E fica uma loucura, assim, esse fluxo, né, de imagens que a gente tem. Eles assistem o filme e assim que o filme acaba, o cara some, ainda tá escuro, ele não chega a ver esse cara. Fica ele e a mãe, mas aí aquela adoração que ele tinha pela mãe, aquele encanto quebrou. Ela vai pegar na mão dele, ele se recusa, ele não tem mais orgulho dela. Tem um momento em que ele faz até uma referência ao perfume, né? Parece que o perfume tá incomodando ele. E assim, ele desconstrói totalmente toda aquela imagem que ele tinha da mãe como perfeita, a mãe mais perfeita que tem. Aí ela percebe que ele tá estranho assim, mas ela não dá o braço a torcer. Chegam em casa, o pai dele já tá lá, ela dá beijo no pai dele, normal, como se nada tivesse acontecido. E ele olha pro pai dele, grisalho, a mãe tem 30, 31 anos, o pai deve ter mais, apesar que as pessoas ficam grisalhas aos 31 anos, mas difícil. E feio, ele fala que o pai dele é feio. E aí ele chega, sim, já com lágrimas nos olhos, aí o pai não entende, pergunta pra ele o que tá acontecendo. E o conto acaba com ele dando um abraço no pai, assim, uma espécie de solidariedade, né? E essa parte eu gostaria de ler, que faz exatamente o seguinte. O pai percebe que o moleque tá inquieto, né? Vai falar o seguinte, narrador. O menino encarou demoradamente. Aquele era o pai. O pai, os cabelos grisalhos, os óculos pesados, o rosto feio e bom. Pai, murmurou aproximando-se e repetiu um fio de voz. Pai, mas meu filho, o que aconteceu? Vamos, diga. Nada. Fechou os olhos para prender as lágrimas, envolveu o pai num apertado braço de solidariedade. Olha, pai, você é chifrudo, mas eu tô aqui, eu te amo. Você é bom, é feio, mas é bom. Eu acho que esse menino aprendeu que beleza não é tudo nesse dia. E que a gente tem até uma diferença, né? Que no primeiro momento a gente tem, no conto Biruta, uma criança totalmente ingênua. Sim, e aqui o menino já não é tão inocente. E esse já é bem esperto. Ele é tão esperto que ele chega a não confrontar a mãe dele. Porque uma criança mais inocente falaria: mãe, por que você tava com a mão na perna daquele cara? Você conhece aquele cara? Quem é ele? Ele já sabe tudo, ele já sacou tudo, ele sabe que aquilo tá errado. Ele não chega nem a confrontar ela, nem a fazer uma pergunta: o que tá acontecendo, quem que é esse cara? Porque ele já sabe quem que é esse cara, ele já sabe o que tá acontecendo. E ele sabe, ele tem tanta malícia, ele é tão maduro que ele sabe que contar pro pai dele vai acabar com a vida dele. Ele não conta, ele não tem intenção de contar. Porque ele sabe que vai magoar o pai e vai trazer uma série de problemas pra ele próprio, né? Ele sabe que é um segredo. Quando eu comecei a ler o conto, primeiro me veio a imagem da minha mãe falando comigo assim, aquelas bronquinhas que, cala a boca, não faço isso. Mas depois, quando eu percebi que era uma baita traição, né, um adultério que estava cometendo, essa troca de imagens que ela faz foi genial. E o final, que no final eu esperava que pelo menos ele questionasse, mas ele entendeu que ele tinha que agir como uma criança. Que inclusive no primeiro momento, a mãe fala que ele ainda é um homenzinho, alguma coisa assim, que ele é o bebezinho dela. É o bebezinho dela, né? Então, aparentemente, a ida ao cinema, ele ainda é uma criança, e dentro do cinema ele volta um homenzinho, como de fato acontece aparentemente. É como se ela tirasse a inocência dele, né? O fato dele parar de ver a mãe dele como uma pessoa perfeita acabasse com a inocência dele. Ele agora guarda um segredo, ele agora sabe que as coisas não são bem assim. E eu acho muito genial por isso. É uma coisa tão boba, tão pequenininha, e é sensacional o jeito que ela faz a gente pensar, o jeito que ela passa as coisas dentro da cabeça do menino. Eu admiro muito isso no trabalho dela, eu gosto muito disso. Pessoal, mas leiam sempre a Lígia. Ela tem vários contos. Inclusive no ano passado saiu uma coletânea com todos os contos da Companhia das Letras. E Thalita, qual sugestão você deixa aí para os ouvintes de livros, não sei? A Lígia é muito boa de contos, né? E ela só tem 3 romances. Mas eu gostaria que as pessoas todas do mundo lessem As Meninas, que eu acho genial. Eu acho que além de ele ter uma história que eu gosto, abordar temas que eu gosto, ele tem o estilo de narrativa mais louco que eu já vi, porque ela faz parágrafos de 8 páginas, é uma coisa surreal, assim, seguidão.
No mesmo parágrafo tem Louco, é um negócio, é uma pira. Cheirou e escreveu. Mas é a pira, assim, no limite. Você consegue entender. Eu já li coisas, assim, que são inovadoras, fora do comum, e eu não entendi nada. Então, eu falo das meninas nesse sentido, porque ele é aparentemente muito confuso, mas você entende tudo. No mesmo parágrafo, o narrador tá na terceira pessoa e troca na mesma linha pra primeira pessoa. A personagem começa a falar... E aí outra personagem começa a falar. E você tem que perceber quem que é que tá falando pelo assunto e pelo estilo que elas falam. E você consegue perceber isso. Então eu acho ela incrível o jeito que ela monta esse livro. E Thalita, para terminar, por que ler Lígia Fagundes Telles é algo urgente? As pessoas... Inclusive, pessoal, tem uma frase da Lígia que é a frase que me mata, que ela fala: leiam meus livros, não me deixe morrer. Por que as pessoas têm que ler Lígia? Por isso, porque ela é muito boa e subestimada, eu acho. Todo mundo, se você for perguntar, todo mundo prefere a Clarice. E eu prefiro a Lígia. Mas enfim, não que elas estejam disputando, entendeu? Mas ela ficou na sombra, talvez por ainda estar viva milênios, né? Ninguém esperava uma coisa dessa, plot twist. Mas eu acho ela muito sensacional e ela precisa, as pessoas precisam ler. Tem alguns contos dela que eu não entendo, eu admito. Tem alguns que eu não gosto, eu entendo, mas não gosto. Mas, em geral, eu acho tudo muito bom. E quando é bom, é excelente. Muito bem feito, bem elaborado, bem pensado. A Lígia, hoje, alguns autores a consideram como uma das melhores contistas brasileiras. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Sigam lá a minha página, Literacy Caio Vitor. No Facebook, Literacy Professor Caio Vitor. E a gente se vê no próximo episódio. Thalita, muito obrigado, espero vê-la na próxima temporada, certamente. Eu vou cobrar isso, você não imagina como, mas tudo bem. E é isso, pessoal, até mais, tchau, tchau. Tchau!